Olá, irmãos. Aqui quem fala é o irmão Jean. Eu estou aqui com meu irmão, o irmão Jairo. Nós temos aqui uma informação que gostaríamos de compartilhar com vocês, que nós achamos essa informação muito importante, principalmente para reforçar a fé dos irmãos nesse momento. E eu vou contar uma breve história de como surgiu essa ideia, essa, essa, Esse esse, essa, ref- entendimento em relação ao Apocalipse, a profecia do Apocalipse dada pelo nosso Salvador. Nós entramos em uma análise aqui sobre a Escritura e conseguimos achar um entendimento que é muito plausível em relação à profecia. Ou seja, nesse momento em que muitas pessoas estão colocando a profecia em descrédito, nós simplesmente não nos entregamos, nós simplesmente não fomos enganados e, e nós vamos seguir com a nossa fé. E eu vou fazer um pequeno resumo assim de como a gente chegou a essa conclusão. No dia 13 de março agora, quando foi escolhido o novo Papa, quando eu soube da notícia, eu fiquei meio desacreditado, meio triste, desanimado acerca da profecia. E então eu cheguei e dei a notícia para o meu irmão. Ele também não sabia. Quando ele soube da notícia, ele também. Logo eu vi que tinha alguma coisa de estranho em relação a esse novo Papa ser argentino, pois os outros sempre foram da Europa, eles foram escolhidos da Europa e esse foi da América do Sul. E isso é muito estranho. Eu achei que tinha alguma coisa errada. E um dia antes desse Papa vir, eu já tinha dito que podia vir, podia ser eleito um Papa negro, mas eu ia saber qual era a farsa que eles iam inventar com esse novo Papa aí. Eu sou testemunha. Ele falou isso realmente para mim e eu concordei com ele e disse que se surgisse um Papa diferente, de acordo com a profecia que a gente tinha um entendimento sobre ela, nós iríamos descobrir. Muitos até falaram aí no YouTube que ia deixar de mão a Bíblia, a Escritura, ia deixar de lado, ia até queimar, mas eu botei primeiro a profecia do nosso Salvador, que a palavra dele nunca irá passar. O céu e a terra passará, mas a verdade nas Escrituras vai prevalecer sobre a mentira desses senhores aí do mundo que manipulam a humanidade com essas mentiras que irão cair. Então, eu fiz a seguinte questionamento para ele nessa hora. Eu perguntei: num momento como esse, qual o pão verdadeiro que nós poderíamos compartilhar com os irmãos? Nesse momento tão crucial para fortalecer a fé. E não deixar que caia, que os incrédulos, os escarnecedores, execrem a profecia de nosso Salvador, que é muito importante. E ela vai ser, nesses últimos dias, vai ser provada a fé. O Salvador vai provar a fé dos escolhidos, o máximo possível. Então, nesse momento, ele começou a refletir, a analisar as possibilidades e me sugeriu uma ideia, que é a ideia que a gente vai passar para vocês agora. E depois dessa ideia, nós ficamos lendo o capítulo 13 e o capítulo 17 do Apocalipse para ver se essa ideia que a gente teve, se ela quebrava algum ponto da profecia. E por incrível que pareça, tanto não quebrou nenhum ponto da profecia, Até fortaleceu mais ainda. pois é, ela fortaleceu mais ainda a profecia. E a partir de agora a gente vai explanar essa ideia para vocês de uma maneira mais simples que a gente puder e que vocês tenham um entendimento, que vocês possam analisar com cuidado e eu tenho certeza que isso vai revigorar a fé de vocês, vai fortalecer ainda mais.
Vamos lá, a ideia que ele me passou foi a seguinte: analisando os 7 reis, ele viu que o primeiro rei, que era tido da profecia, o Papa Pio XI, ele tinha uma coisa estranha com ele. Então a gente começou a analisar, a perceber que realmente tinha algo de muito incomum nele, muito estranho. Então chegamos à seguinte conclusão: o Papa Pio XI, ele foi eleito Papa antes do Tratado de Latão, com o intuito apenas de ser o Papa, não tinha nenhum caráter político. Depois do Tratado de Latrão, foi que ele se tornou rei. Se você observar, essa é uma característica distinta e incomum aos outros papas que seguiram ele, os papas que vieram depois do Tratado de Latrão. Ele foi eleito papa num sistema anterior, num regime anterior ao Tratado de Latrão. E os outros foram eleitos, já depois do Tratado de Latrão, eleitos como papa e rei. Diferentemente dele, que foi eleito somente papa antes, num regime anterior, e num regime novo que veio depois do tratado, ele se tornou um rei. Mas uma espécie de não um rei puro 100%, mas um rei regente. Um rei de característica transitória, de um regime para o outro. Se você observar que a escritura ela é bem clara, aqui há sabedoria. Então a gente tem que analisar os mínimos detalhes e não deixar escapar nada. Então a gente observou esse detalhe e percebeu que Esse Papa, esse Pio XI, ele tinha algo vinculado a ele do sistema anterior. Não era 100% pós-Tratado de Latrão. Ele era incomum aos outros. Os outros eram 100% Papa e Rei, pós-Tratado de Latrão. se a escritura ela fala de 7 reis, sendo que a gente teve inúmeros papas, muitos papas, e ela foi categórica em falar desses 7 reis. Então, é porque eles têm que ter características comuns, não podem ter características diferentes. E esse Papa Pio XI, ele tem uma característica que destaca dos demais. Não a só destaca, mas separa dos demais. Então, analisando a profecia, nós observamos que o primeiro rei do regime 100% após o tratado, ou seja, com o regime efetivamente implantado e totalmente em vigor, é o próximo Papa, o Papa Pio XII. E se você observar, todos os outros que seguiram ele têm as mesmas características. Todos foram eleitos Papa e Rei. Ou seja, o Papa Pio XI, o primeiro, ele é híbrido, ele é misturado, ele tem características que distingue dos demais, que o separa dos demais. Se você observar, você consegue ver isso claramente. Vamos agora analisar aqui, olhando esse ponto de vista, não descarta, não quebra nenhum ponto da escritura. Primeiramente, no capítulo 13 do Apocalipse, é dito assim, no capítulo 13, versículo 3: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Observem que em momento algum aqui ele diz qual é das cabeças que foi ferida de morte. Apenas diz que viu uma das suas cabeças ferida de morte. Então, não quebra o ponto da profecia relacionada a João Paulo II, porque ele continua sendo uma das cabeças
da besta. Só que não mais a sexta cabeça, não mais o sexto rei, o quinto rei. Então, esse ponto da profecia não foi em nenhum modo prejudicado. E seguindo mais à frente, no capítulo 17, nós observamos outro ponto importante, que fala o seguinte: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Bem, aqui diz que no verso 6: E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Verso 7. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, e qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E em seguida ele fala: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. No verso 10, o anjo ele explica a João essa profecia. Ele fala claramente: E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe. Se você observar esse um existe, vai dar na figura do sexto rei, que é o Papa Bento XVI. Não o Papa João Paulo II, mas o Papa Bento XVI. E, continuando, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, esse Papa escolhido agora, o Papa Francisco. Na sequência do texto, você observa que, colocando o Papa Bento XVI na figura do sexto rei, aquele que existe, dá o entendimento correto do outro versículo que vem a seguir. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7. Ou seja, a besta que era, a gente relacionando ela com uma cabeça de destaque, que foi a ferida de morte, é o João Paulo II, realmente. Aqui concorda, porque se um existe é o Papa Bento XVI, então a besta era e já não é. Ou seja, ela era um rei. Ela já caiu. Já caiu e faz parte dos 5. E faz parte dos 5. Se nós considerarmos esse um existe como do modo antigo da interpretação da profecia como sendo João Paulo, então descaracterizaria, porque era para estar escrito: a besta é, e ela também será o oitavo. Não, a besta era. Então, se ela era, então é porque um existe é Bento XVI, a besta que era e já não é, por quê? Pois morreu, pois foi para o abismo. E ela não é mais Papa, ela morreu. Era e já não é. Faz parte então dos 5. E em seguida diz: E é dos 7. Consequentemente, quando a Escritura fala que 5 já caíram, ela em momento algum está explicitando para descartar esses 5. Não, ela só está dando a informação que 5 já caíram. Ou seja, os 5 primeiros reis já caíram. Pode-se interpretar, morreram, foram para o abismo ou algo parecido. Um existe, é o Papa Bento XVI. E a besta que era e já não é, ou seja, ela faz parte dos 5, porque ela era e já não é. E ela também é o oitavo, e é dos 7. Ou seja, João Paulo sendo o quinto rei, sendo a cabeça ferida de morte, que essa característica cai muito bem na figura do João Paulo II, pela história que nós já conhecemos, ela se encaixa perfeitamente. Ela era e já não é. E ela também é o oitavo, e é dos 7. E ainda fortalece ainda mais, pois ele já não é. E isso leva
a entender que ele é um dos 5, pois os 5 já caíram. Exatamente. E quando fala que um existe, não está dizendo que ele morreu. Está dizendo que ele existe. E se vocês observarem, o Papa Bento XVI, ele existe, ele está vivo, ele renunciou, mas ele ainda continua sendo sexto. Ele era o sexto rei, mas ainda está vivo. Ou seja, a profecia se cumpre E perfeitamente. ainda dá a entender que, como não disse que se o que existe não disse se ele morre, e nem se ele renuncia, então dava a possibilidade da gente pensar que ele poderia até renunciar e não morrer. Exatamente, é uma possibilidade, porque o texto não fala que ele é e um existe. Então não fala que ele vai morrer ou que ele renunciaria, ou seja, as duas possibilidades. Então, meus amigos, observando essa interpretação, fica bem claro que a profecia ainda está inteira, ela está válida, ela é perfeitamente plausível. Essa explicação que eu passei para vocês, nós debatemos sobre ela, nós analisamos a escritura e observamos que ela é muito plausível. Ou seja, o sétimo, que o que convém que dure pouco, é o Papa escolhido agora, o Papa Francisco. E depois dele, aí a profecia se cumpre, vem o oitavo rei, que pela nossa interpretação é a besta que era e já não é, que pelo destaque que foi dado, ou seja, no capítulo 13, e vi um de suas cabeças ferida de morte, e toda a terra se maravilhou quando a ferida mortal foi curada, Ainda continua as mesmas características e tudo leva a crer que é o João Paulo II. ou seja, o nome dele, Johann Paulo II, o número 666, o número do seu nome, o número de um homem, todos os pontos da profecia ainda continuam valendo. Apenas pela seguinte alteração: o primeiro Papa, que foi o primeiro rei, ele tem características incomuns aos outros. Ele faz parte de um regime anterior. A escritura é bem clara. Se ela deu destaque a essas 7 cabeças, então não poderia pertencer a uma dessas 7 cabeças, desses 7 reis, um rei híbrido, um rei com características do regime anterior. Porque o Tratado de Latrão é um divisor de águas. Ele separa um regime que era antigo para um regime novo. E todo regime, quando se inicia, ele não se inicia 100%. Ele não se inicia com toda a efetividade. Precisa de um período de transição. E justamente foi o papel desse Papa Pio XI fazer esse papel de transição como um rei regente, não como um rei 100% pós o tratado, 100% com todas as características semelhantes aos outros. Ele tem características diferentes que o destacam e o separam dos outros. Então, as 7 cabeças, se concluiu a 7ª com o Papa Francisco agora, e o 8º ainda vai vir. E que todos os pontos da profecia que levam a crer que é João Paulo II ainda estão valendo e até reforçados. Então, irmãos, guardem essas palavras, analisem bem essa nossa mensagem. A nossa fé foi renovada com esse entendimento. Vocês Que estão desanimados, que fortaleçam cada vez mais a fé na Escritura e na profecia do nosso Salvador, pois ela está aí e é para ser entendida pelos sábios e levada a repartir para os irmãos. E não esqueçam que o engano de Satanás será da maneira mais eficaz possível. E, se possível, enganariam até os escolhidos, mas não vai enganar. A mim não enganou. E a você, irmão, que está escutando essas palavras, analise bem. E a você também não vai enganar. Você vai conseguir analisar e você vai perceber que realmente a profecia está em pé, está valendo. E essa profecia foi deixada pelo nosso Salvador.
E ela vai se cumprir em todos os detalhes dela. E renove sua fé e mantenha a cabeça erguida. Não deixem que tripudiem em cima de você. Os incrédulos riem de você ou façam chacota, qualquer coisa. Não ligue para isso. Não ligue, porque aqui há entendimento. E você viu que esse entendimento é só você olhar nos detalhes, porque a Escritura é para os servos do Salvador. E os servos, pelo Espírito Santo, ele dá esse poder de entendimento a gente. Ele nunca deixa a nossa fé fraquejar, nunca deixa o nosso entendimento ser ludibriado por armação nenhuma desses senhores do mundo ou o que quer que seja. Então, fiquem atentos, levem suas vidas da melhor maneira, respeitando a vontade do Criador, as coisas do Criador, e que com certeza nós seremos os escolhidos. Com certeza, não digo certeza, mas pela benevolência do Criador, Estamos perseverando. e assim continuaremos, perseverando sempre.